Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. O capítulo 6 do Evangelho de Marcos tem uma sequência um pouco diferente daquela que nós poderíamos imaginar. Ele começa lá no seu início com os discípulos sendo enviados por Jesus para anunciarem a mesma mensagem que estavam aprendendo de Jesus, e logo a partir do versículo 14 até o versículo 29, há uma pausa em que se conta a história da morte de João Batista, o texto que nós refletimos na semana passada aqui. O texto em que Jesus tinha enviado os seus discípulos para anunciarem a mensagem do Evangelho também foi fruto da nossa reflexão no domingo anterior aqui mesmo na igreja. E agora esse texto é a continuação, ou seja, o retorno daqueles discípulos que foram anunciar a mando de Jesus para ensinar o reino de Deus e ensinar sobre Jesus, e deviam fazer isso e fizeram sem levar comida, sem levar sacola e sem levar dinheiro. E o texto de hoje então mostra que eles retornam desse envio de Jesus e começam a relatar a Jesus como tinha sido a experiência deles em anunciar a mensagem do Evangelho. O texto nos informa que havia muita gente em torno deles e que eles não tinham nem sequer tempo para comer. E essa é uma realidade que o Evangelho sempre traz quando fala do anúncio de Jesus, a realidade de quem se dedica à missão. Há muito trabalho invisível, coisa que não se vê, e você pode saber com certeza que isso também continua acontecendo nas comunidades de fé. Por exemplo, você chegou hoje aqui pela manhã para participar do culto, sentou-se no banco, e aí, logo no início, nós ouvimos um prelúdio, e um prelúdio de Bach, mas ele não foi tocado aqui sem que tivesse sido ensaiado antes. As músicas que foram cantadas aqui foram ensaiadas antes. Os textos que foram incluídos na liturgia foram pensados antecipadamente. Quando a gente chega para o momento do culto, tudo está pronto, mas há muito trabalho invisível que não aparece e que quando a gente chega aqui, já foi feito. Você está sentado no banco, participando do culto, mas não sabe que durante a semana foi preciso fazer a limpeza do templo, foi preciso limpar os bancos, deixar tudo organizado, fazer a ornamentação para que você pudesse se sentar e fazer parte dessa celebração. É assim que funciona quando se está envolvido com a missão. Muito trabalho invisível. E como sempre acontece, há aqueles que se interessam pelo reino de Deus, que se interessam pela mensagem que estava sendo anunciado, mas também há aqueles que se interessam porque podem pensar em algum benefício que possam receber. E eu estou me referindo aqui agora àqueles que estavam seguindo a Jesus e acompanhando toda aquela situação de Jesus com os seus discípulos, pensando naquilo que eles podiam receber de alguma forma de benefício.
Jesus estava ficando famoso, as pessoas ouviam falar que ele tinha curado gente, tinha multiplicado pães e tinha feito coisas extraordinárias, e muita gente ia atrás para saber, vai que eu vou lá e sobra alguma coisa boa para mim, né? Deixa eu ficar perto desse homem, quem sabe sobra alguma coisa boa para mim. Essa também é uma realidade que acontecia na época de Jesus, e até hoje há muita gente, inclusive tem até gente ensinando isso como se isso fosse evangelho, que se você for na igreja, que se você fizer isso ou aquilo, se você der oferta na igreja ou fizer um propósito, seja ele qual for, você vai receber bênçãos espetaculares. Jesus não prometeu nada disso, mas hoje tem gente prometendo, e pior, em nome dele, coisa que ele não disse que faria. Mas então nós encontramos no texto Jesus chamando os seus discípulos para um lugar reservado para descansar. E aqui nós percebemos que Jesus valoriza a vida dos seus seguidores, dos seus discípulos, em uma atitude absolutamente oposta àquela que nós conhecemos na própria história de Israel, e aliás nós lemos isso aqui poucos minutos atrás, quando há a referência de que Deus tirou o seu povo do Egito, e lá ele estava vivendo como escravo, e quando eles disseram que queriam sair para adorar a Deus no deserto, e disseram, olha, Deus falou para a gente ir para lá, e a reação do faraó, que era o poderoso do Egito, disse, não só vocês não vão, mas agora vocês vão ter que trabalhar em dobro. Vocês recebiam tudo pronto só para fazer os tijolos, agora vocês vão ter que buscar o material e vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. E é interessante a gente olhar para essa cena, porque Jesus faz exatamente o oposto. Ele sabe que quem está anunciando é ele, mas ele dá descanso também para os seus seguidores. Jesus valoriza a vida em atitude oposta àquela que ocorria no Egito. O reino de Deus anunciado por Jesus sempre traz esse tipo de liberdade, de necessidade de descanso. Há um texto muito interessante, se alguém aqui não leu, sugiro que você leia, muito interessante, de um sociólogo italiano chamado Domenico Di Masi. E o texto dele tem como título O Ócio Criativo. E nesse livro ele ensina que as melhores ideias, as ideias mais fabulosas, a gente tem quando está em ócio. Ou seja, vou usar a expressão popular, as melhores ideias que a gente tem quando está vagabundeando. Quando você está trabalhando, não tem tempo para pensar coisa boa, não tem tempo para ter criatividade. E essa é uma realidade que nós vivemos hoje em dia. Não sei se você já percebeu, mas todos, de uma forma ou de outra, sejam novos ou sejam já mais idosos, todos estão sempre ligados a algum tipo de trabalho. E o trabalho acaba sempre determinando a vida das pessoas. Você já percebeu? Vou fazer uma menção aqui. Alguns anos atrás, o Conte era gerente do banco, não é? Não era, Conte? Quem é que determinava qual era a roupa que ele devia usar para trabalhar lá? Não era ele, era o trabalho. Ele tem que se vestir de acordo com a função que ele ocupa. Tem que se vestir de acordo com a função, tem que se comportar como o trabalho exige, tem que acordar na hora que o trabalho exige, porque tem hora para entrar, e tem que trabalhar até tal hora. Não é assim que funciona? Nós muitas vezes somos determinados, e a nossa vida é determinada por aquilo que nós fazemos, pelo nosso trabalho. E aqui nós encontramos Jesus chamando os seus discípulos e dizendo, vem aqui, vamos vagabundear um pouquinho, vamos descansar. E a prova de que eles estavam cansados e que não tinham nem tempo para comer, é que as pessoas que estavam seguindo o grupo chegavam onde eles estavam indo antes deles.
O texto diz isso. Eles acompanhavam Jesus, acompanhavam os discípulos e viam que eles estavam indo para algum lugar e eles chegavam lá antes deles. E ali você vai encontrar entre aqueles que estavam interessados em Jesus e naquilo que ele anunciava, dois tipos diferentes de pessoas. Aqueles que estavam interessados na personalidade de Jesus, assim como acontece hoje com o pessoal que fica acompanhando os Big Brother da vida, não é? Ele quer saber o que vai acontecer. Ah, você viu o que o fulano falou? Quem que é o fulano? Não sei. Apareceu aí na televisão e a gente acompanha. E a gente fala o nome dele como se conhecesse, não é? Tem gente que é assim, ele está interessado na personalidade. Mas havia também ali muita gente que estava interessada no anúncio de Jesus, no anúncio do reino. E aí então nós precisamos perceber que Jesus entende nesse texto a demanda das pessoas. Havia sim aqueles que só queriam ganhar alguma coisa, ter algum benefício por estar junto de Jesus, mas havia também aqueles que estavam interessados na mensagem do reino. E o texto traz uma afirmação que é a afirmação mais importante desse texto, desse trecho, que é a seguinte: Jesus teve pena daquela gente porque eles eram como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão daquela gente, pois eram como ovelhas sem pastor. Você conhece muito bem, mesmo aqueles que não são ligados a nenhuma igreja ou alguma religião cristã, já ouviram em algum momento o chamado Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, a palavra que está aí no Salmo, é o nome de Deus. É o nome que Deus revela lá em Êxodo 3 a Moisés, quando Moisés diz assim: Senhor, quando eu chegar lá e disser que é para fazer o que o Senhor está mandando, e eles me perguntarem quem é que te enviou, o que é que eu vou dizer? E o texto lá no capítulo 3 de Êxodo diz: o eu sou te enviou. O eu sou, que é a palavra usada para o nome de Deus, que ninguém sabe mais a pronúncia, provavelmente Yahvé, Javé, alguma coisa assim, que são 4 letras em hebraico, te enviou. No Antigo Testamento era Deus, era Javé, era Yahvé que era o pastor. Isso todo mundo conhece do Salmo 23. Mas quando chega o Novo Testamento, Jesus se coloca como sendo Ele o bom pastor. Você vai encontrar isso lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A religião da época de Jesus, como instituição, a religião institucionalizada, não provia o cuidado que as pessoas precisavam. E por isso Jesus olha para a multidão e diz: eles são como ovelhas sem pastor. E sabe de uma coisa? A religião da época exigia a satisfação das suas demandas, como acontece até hoje, enquanto Jesus estava preocupado em prover as necessidades das pessoas. Você vai encontrar Jesus entrando no templo, chegando no templo na entrada de Jerusalém, e as pessoas estavam fazendo o quê? Vendendo ovelhas, pombos e coisas do tipo, para que aqueles que estavam ali pudessem oferecer sacrifícios. Ou seja, a religião fez do louvor a Deus, da adoração a Deus, um grande comércio. Qualquer semelhança com o que a gente vê hoje não é mera coincidência. O problema da igreja atual é que há muito poucos pastores, mas há muitos mercenários. Isso também você vai encontrar no capítulo 10 do Evangelho de João. Poucos são os pastores, mas muitos são aqueles que cuidam dos seus próprios interesses e não cuidam das ovelhas. Há muita gente hoje se enriquecendo à custa das ovelhas sem que as alimente. Nós temos essa realidade principalmente no meio evangélico no Brasil hoje em dia. Pessoas que estão aparecendo na capa da revista Forbes, quando na verdade deviam ser aqueles
que cuidam dos necessitados, que cuidam das ovelhas. E aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses para você entender o que eu estou querendo dizer, e vou ser bastante breve. Nós precisamos aprender uma coisa que vem de uma ciência que todo mundo já ouviu falar e muita gente sabe coisa alguma dela: a economia. A economia pode nos ensinar um fato muito importante. Os recursos disponíveis no mundo que a gente vive são limitados, ou seja, não é possível que haja abundância para todo mundo, porque não tem suficiente. Ou seja, quando nós olhamos para essas pessoas que hoje são líderes de igrejas e elas estão ficando milionárias, estão acumulando recursos, isso significa que alguém está ficando de menos, alguém está recebendo menos do que precisa. Isso se aprende na economia. Não é possível que alguém acumule e isso seja para o bem de todo mundo. Vou fazer aqui uma comparação. Imagine que nós hoje estamos todos reunidos aqui e chega aqui na porta um caminhão cheio de presentes, lotado, cheio de presentes, dos mais variados tipos. E aí eu digo assim para vocês: olha, chegou um caminhão e ele está cheio de presentes, então vamos fazer o seguinte: eu fico com 90% das coisas que estão dentro do caminhão e vocês dividem os outros 10%. O que você ia achar? Você ia dizer assim: pastor, peraí, você deve estar de brincadeira, né? Pera um pouquinho, tem presente para todo mundo e você quer ficar com 90% e a gente fica com o resto? Pois é, você acabou de entender o que é economia. É assim que funciona quando alguém acumula e todo o resto sobreviva com o que sobrar. É assim que funciona. E nós precisamos entender que o que Jesus faz aqui é olhar para as pessoas, para a multidão e se compadecer dela, porque eles estavam sendo descuidados, não tinha ninguém para cuidar deles. Quem devia fazer isso? A religião. Mas a religião não estava preocupada com eles, estava preocupada em fazer comércio, em ficar rico, em ganhar dinheiro. E por isso eu disse que não há muita diferença do que a gente vê hoje em dia. Só para que você tenha ideia, há pouco tempo atrás, no final do ano de 2021, as igrejas foram perdoadas com uma dívida tributária de mais de 1,4 bilhões de reais. Não é milhões não, é bilhões. E aí você vê qual é o interesse nas pessoas que estão como ovelhas sem pastor. Mas o texto também nos ensina que porque Jesus teve compaixão daquelas pessoas, ele fez o que era necessário para mudar aquela situação. Você viu qual é a expressão do último versículo? Jesus continuou fazendo o quê? Ensinando. Sabe por quê? Porque não há nada mais libertador do que o conhecimento verdadeiro, aquele que revela o reino de Deus e como Deus ama as pessoas a ponto de enviar o seu Filho para cuidar delas como o bom pastor. Jesus continuou ensinando e essa deve ser a missão dos seguidores de Jesus. Foi assim que aqueles primeiros discípulos foram enviados. É assim que a comunidade de fé hoje é enviada para ensinar sobre o reino, como os discípulos fizeram ao serem enviados por Jesus. Hoje, em 2024, tanto tempo depois, continua tendo gente que quer os mesmos 90% e você que fique com o resto dos 10%. Hoje, depois de tanto tempo, está cheio de igreja que cuida do seu próprio interesse e não tem nenhum interesse na vida das pessoas e no cuidado das pessoas. A expressão que nós precisamos aprender com Jesus aqui é essa: a igreja dos nossos dias precisa ter a mesma compaixão que Jesus teve por aqueles que precisavam de Deus, porque eles são, em 2024, como ovelhas sem pastor.
É preciso que a gente assuma essa responsabilidade como comunidade de fé. Senão, nós estamos reprisando a mesma coisa que acontecia na época de Jesus com a religião institucionalizada. E nós não podemos seguir a Jesus a não ser que seja dentro do plano que Ele mesmo traçou para a igreja. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs e que nós possamos ter a atitude de Jesus como comunidade de fé. Compaixão, porque as pessoas estão como ovelhas sem pastor. Que Deus nos abençoe. Amém.